Olá a todos, eu sou a Milena, aluna da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Hoje eu vou entrevistar a professora Maria Fernanda Salcedo Repolez, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do projeto Polo de Cidadania. Professora, eu vou começar perguntando sobre quais são as funções de uma faculdade de Direito e como essas diferentes funções se relacionam entre si e como elas têm sido cumpridas no Brasil. Bom, boa tarde, Milena. Queria te agradecer, a entrevista. E respondendo à sua pergunta, eu acho que a Constituição já nos dá um guia do que são as funções de uma faculdade de Direito, que obviamente está inserida dentro de uma universidade. Então, as três funções básicas são ensino, pesquisa e extensão. O que tem acontecido nas faculdades de Direito no Brasil, ao meu ver, há ainda uma prevalência do ensino nas universidades públicas e em algumas universidades privadas. Há um desenvolvimento de pesquisa e a extensão, que pela Constituição são três funções que são correlatas e deveriam estar no mesmo nível. Na verdade, a extensão acaba sendo quase que o patinho feio da universidade, né? É uma função relegada a um segundo plano em relação ao ensino e à pesquisa. E outra pergunta, a senhora tem uma conhecida preocupação sobre a relação entre teoria e prática no ensino do direito. Sem incorrer em algum jogo de palavra, mas essa relação teoria-prática tem tanto implicações teóricas como práticas. Poderia nos dizer como vê essas questões atualmente? Bom, eu vejo que, de fato, nós estamos dentro das faculdades de Direito no contexto de uma ciência social aplicada. Isso traz uma série de desafios, né? Por um lado, a ideia de ciências sociais implica, de fato, a formulação de conceitos profundamente teóricos, né? O fato dela ser uma ciência social aplicada, obviamente, mostra que o direito é uma área de pesquisa, de conhecimento, que tem que se envolver, que está pressionado, vamos dizer assim, também pela formulação de resultados práticos, né? Ou seja, suas teorias elas têm que ser aplicáveis também à prática. Isso gera uma série de desafios, de fato. Eu vejo que existem hoje dois grandes projetos, né, se a gente for resumir, dois grandes projetos de como aplicar essa ciência social aplicada, ou como desenvolver faculdades de direito que tenham como compromisso a elaboração de uma visão de ciência social aplicada. Por um lado, eu acho que as faculdades de direito estão extremamente pressionadas pelo mercado, e a interpretação que se dá à ciência social aplicada é que ela deveria ser, o ensino do direito ele deveria ser compromissado com o próprio mercado, com os interesses de empresas, com os interesses que vêm do setor produtivo. Como fazer com que os profissionais que se formam nas faculdades atendam a esses interesses. Então, por um lado, eu vejo que há essa demanda. Por outro lado, eu vejo que há uma demanda que surge historicamente na década de 80 no Brasil, no momento da redemocratização do Brasil, né, lá para 85, e paralelo a este momento de democratização, nós temos todo um debate sobre universidades e sobre as próprias faculdades de Direito, e aí eu vejo também uma pressão nesse sentido. As faculdades de Direito seriam espaços e teriam uma missão, né, de contribuir para esse projeto de democratização do Brasil. E ali, a ciência social aplicada, ela ganha um outro contorno, né? São as práticas sociais advindas, de repente, poderíamos dizer, de forças contra-hegemônicas, contra o próprio capitalismo, contra o mercado, muitas vezes, que também pressionam a universidade e as faculdades de direito para que elas produzam um conhecimento adequado a essas demandas. A educação superior no Brasil é um serviço público que pode ser prestado pelo poder público e pela iniciativa privada, de acordo com as regras e a fiscalização estatal. Enquanto serviço público, ela deve estar logicamente
a serviço da construção do Estado Democrático de Direito. A partir dessa ideia, como a senhora vê essa relação entre o Estado de Direito e o ensino jurídico, o Estado Democrático de Direito e o ensino jurídico? Acho melhor dividir essa questão em algumas partes. O primeiro ponto seria isso. Se você poderia nos falar sobre a concepção de Estado proposta pela Constituição de 88. Um segundo ponto, sobre como a educação superior em geral, e em especial o ensino jurídico, devem ser concebidas a partir desse quadro constitucional. E por último, um terceiro ponto, em que medida o nosso sistema atual de educação jurídica se adequa a esse quadro. Bom, a sua pergunta é bem interessante, na verdade, porque ela parte do pressuposto de que existe um modelo constitucional para o ensino jurídico. E esse modelo constitucional é o do Estado Democrático de Direito. Ou seja, daquilo que eu falei antes, né, que haveriam duas grandes correntes que, de certa maneira, estão em concorrência. Uma que pressiona, é uma pressão que vem do mercado, outra que é uma pressão que vem de outros fatores sociais que não estão necessariamente ligados à economia e ao mercado. Eu acho que a Constituição, de fato, como você mesmo disse, faz uma escolha. Ela faz uma escolha. E dentro desses dois modelos, então, a gente teria que priorizar, de fato, principalmente numa universidade pública, um modelo que assume um compromisso, em primeiro lugar, com a própria ideia de universidade pública. Ou seja, que a universidade seja pública, seja um bem público, que esteja a serviço não só do Estado brasileiro, da própria sociedade brasileira. E só subsidiariamente, só partindo do pressuposto de que a educação é um bem público, é que se atenderiam, então, secundariamente, os interesses do mercado, da indústria, do setor produtivo, né? Que também podem ser atendidos, mas não são eles os que deveriam ditar a forma como as universidades, e principalmente as universidades públicas, realizam as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que, por um lado, há esse desafio, né, de você concretizar uma ideia de bem público. Num segundo lugar, eu vejo nessa pergunta também um desafio, que é o de pensar uma universidade que não seja mais universidade, ou seja, que ela não pense o ensino apenas como algo único e universal, como se essa universalidade implicasse um conhecimento hegemônico e que esse conhecimento da ciência hegemônico explicasse tudo o que está acontecendo no mundo. Eu acho que o desafio hoje é fazer uma faculdade de Direito e uma universidade pluriversal, vamos colocar assim, ou seja, é uma universidade que seja capaz de enxergar a complexidade do mundo atual e se enxergar nesse contexto também, se enxergar num contexto em que existem várias formas de conhecimento sendo produzidas e como essas formas de conhecimento vão interagir com as formas de conhecimento produzidas pela universidade. Um terceiro ponto que eu destacaria na própria ideia de Estado Democrático de Direito é a ideia de democracia. Quer dizer, como nós vamos entender democracia e universidade. Eu acho que, por um lado, democracia tem a ver com acesso à universidade. Como a gente faz com que universidades no Brasil, que tradicionalmente, historicamente, foram criadas para formar a elite intelectual do país, que também é uma elite política e uma elite econômica, como é que essas universidades passam, então, a formar a sociedade, independentemente da raça, da etnia, do sexo, da classe social, ou seja, como é que a gente quebra essas fronteiras que foram construídas de uma certa, vamos dizer assim, claramente, uma discriminação em relação a setores da população brasileira. Então, como a gente faz com que a universidade seja um lugar acessível àqueles que não tinham acesso até pouco tempo. Mas democratização também tem a ver com a própria produção do conhecimento. Como é que a gente faz com que o conhecimento produzido pela universidade seja um conhecimento acessível a todos,
as tecnologias produzidas pela universidade sejam tecnologias acessíveis a todos. E isso tem a ver diretamente com uma relação entre o conhecimento e a direção que eu dou a esse conhecimento. Ou seja, a pergunta fundamental ali é para quem eu produzo o conhecimento. Numa faculdade de Direito, esse conhecimento que está sendo produzido e reproduzido nas salas de aula, ele serve a quem? Ele está direcionado a quem? Quem vai usufruir dele? Eu acho que no momento em que você tem um aumento do acesso à universidade, às faculdades de Direito, que tradicionalmente são espaços mais segregadores do que outras faculdades, no momento que você tem esse acesso mais amplo, a questão não é só do acesso a minorias. A questão é como essas minorias mudam profundamente a forma como nós vamos produzir. Quer dizer, muitas das certezas, das verdades que são reproduzidas dentro das salas de aula, ou nos centros de pesquisa, ou nos centros de extensão, vão acabar caindo por terra na medida em que essa universidade se abre para esses saberes distintos e também para uma sociedade que está marcada pela pluralidade. Então, acho que são muitos os desafios, na verdade, né? Nesse ponto, em relação à abertura da universidade para essa minoria, para o que a gente tem a aprender, acho que o projeto Polos tem uma experiência que pode agregar muito para esse debate. E aí, como eu mencionei no começo, a professora é coordenadora do projeto Polos de Cidadania da UFMG, que é um projeto amplamente reconhecido e, inclusive, premiado internacionalmente, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto, como que ele surgiu, como foi o contexto dessa ideia, e também como que ele atua e se relaciona com os movimentos sociais e também como ele se financia. Bom, o programa Polos de Cidadania surge na Faculdade de Direito da UFMG em 1995. Então, a gente está ali naquele contexto mesmo do qual a gente falava um pouquinho antes, agora, de uma redemocratização e de pensar como é que a universidade se insere nesse projeto de redemocratização. Então, o projeto fundado pelos professores Miraci Gustin e Menelik de Carvalho Neto, ele inicialmente é um projeto de extensão universitária e o objetivo dele, que é o objetivo sustentado até hoje, é pensar a efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais em comunidades periféricas, em comunidades de alto risco social, ou seja, ali onde a violação de direitos é mais evidente, né? Como fazer com que nesses lugares a gente promova polos de cidadania, ou seja, a gente promova ali a incubação de lideranças, a incubação de grupos sociais que possam levar adiante um projeto de redemocratização em todos os âmbitos. Então, o projeto ele nasceu como uma visão de extensão bem diferente do que vigia em 1995. Porque naquela época a extensão universitária basicamente se restringia a uma prestação de serviços. Assim, os grandes projetos de extensão universitária que a gente tinha em 95, nas faculdades de Direito, por exemplo, eram basicamente as divisões de assistência jurídica, né, que para pessoas carentes. Era visto como um serviço, quase como uma caridade, né? Vamos dar um pouco de retorno à sociedade a respeito do investimento público que é feito na universidade, então vamos atender pessoas carentes, né? E não sempre esse atendimento era feito com a qualidade que é dado num serviço de advocacia para pessoas ricas, né? Então, eram projetos importantes, são projetos que até hoje existem e que têm a sua validade, mas o Polo se propôs a fazer uma crítica a essa visão caritativa, né? Como se a prestação de serviços ao pobre fosse uma coisa residual da universidade, né? Quase um favor que é prestado pela universidade. Então, essa é a crítica
básica que está ali no nascimento do programa Polos, de como a extensão universitária, na verdade, tem que ser um projeto de universidade que dialoga com a sociedade. Então, o projeto Polos, eventualmente, se desenvolveu como um projeto não mais só de extensão, mas de pesquisa, de extensão e de ensino, em que as três coisas se relacionam. Então, nós temos os projetos de extensão, né? Então, por isso hoje nós somos um programa, porque o programa ele abrange vários projetos dentro dele. Então, nós temos um projeto de extensão, ou vários projetos de extensão, que são alimentados e alimentam as pesquisas. Então, as ideias de pesquisa, as necessidades de pesquisa, elas não são elaboradas pelos pesquisadores, de acordo com as suas preferências. Elas são pressões que advêm do projeto de extensão. Então, a própria sociedade, na medida em que ela interage com a universidade, demanda determinadas pesquisas. Então, essas pesquisas são realizadas e, ao mesmo tempo, retroalimentam a atividade de extensão, porque aí a extensão ela é feita de acordo também com os subsídios dados e as informações colhidas pela pesquisa. E essas pesquisas são compartilhadas desde a sua realização, desde a sua concepção metodológica até os resultados com a própria comunidade onde são realizadas as pesquisas. É o chamada pesquisa-ação, né, ou pesquisa participante. Então, toda a elaboração da pesquisa e da extensão ela é feita conjuntamente com as comunidades onde nós agimos. E todos esses projetos de pesquisa e extensão acabam sendo direcionados para o ensino. Então, o Polos mantém hoje uma série de grupos de estudo e todos os grupos de estudo são criados de acordo com a necessidade da pesquisa e da extensão. Então, na medida em que a pesquisa e a extensão exigem um conhecimento mais aprofundado numa determinada área, é criado um grupo de estudo para que essa área seja estudada pelos alunos, estagiários e também pelos técnicos e profissionais envolvidos, para qualificar essas pessoas para atender melhor a pesquisa e a extensão. Agora, recentemente, nós estamos no processo de elaboração de uma disciplina oficial dentro do nosso curso de Ciências do Estado, que é um curso que também existe na Faculdade de Direito da UFMG, né? Lá existem, na verdade, dois cursos de graduação, um de Direito e um de Ciências do Estado. E no curso de Ciências do Estado, então, nós estamos, nesse momento, numa reforma curricular, em que uma das inovações previstas seria transformar essas discussões que têm sido feitas no nível da pesquisa e da extensão numa disciplina, né? E aí ela viraria realmente um projeto de ensino completando essa proposta, né? Bom, qual é a relação com os movimentos sociais? Na verdade, como nós estamos dentro dessa visão, né, de que os direitos humanos, a efetividade dos direitos humanos em comunidades que estão vulneráveis socialmente, a aposta do Polos é na organização comunitária, popular, ou seja, a gente não acredita que esses problemas que são encontrados de efetividade de direitos se resolvem individualmente. Embora a gente possa sim resolvê-los individualmente, a gente possa atender a alguma demanda que seja individual e de fato ela acaba ajudando uma pessoa ou outra, nós acreditamos que o mais importante é você conseguir mapear como é que essas demandas individuais estão inseridas num contexto coletivo. E uma vez mapeado isso, através da pesquisa, estimular as pessoas para que elas se organizem coletivamente para que os problemas sejam resolvidos também coletivamente. E esse caminho, essa aposta que o Polos fez desde 95, fez com que a gente entrasse em contato direto com movimentos sociais que atuam nessas áreas, né, e criassem parcerias diversas com os movimentos sociais. O que eu acho que é importante a gente dizer
é que os movimentos sociais, o contato com os movimentos sociais, ele mudou radicalmente a formação dos estagiários que passaram pelo Polos. Né? Hoje, que nós já temos 18 anos de existência, a gente tem um acompanhamento dos egressos do Polos, né? Quem foi estagiário do Polos, que a gente carinhosamente chama de polossauro, né? Então, os polossauros, a gente vê como é que eles fazem uma diferença no lugar que eles estão hoje, né? Como profissionais do direito. Quer dizer, a visão deles muda completamente em relação ao que é a sociedade, a como você democratiza a sociedade na prática, no dia a dia, no cotidiano, na forma como o poder público, por exemplo, se relaciona com essas comunidades. Então, a gente vê a diferença que isso fez para a formação das pessoas, né? Então, às vezes, a universidade ela tem aquela visão, eu vou lá num lugar muito pobre e eu vou transformar esse lugar. E em 18 anos de Polos, a gente descobriu que quem é transformado realmente somos nós, né? Quando a gente tem esse contato, nossa visão é que muda radicalmente, né? Então, o aprendizado é um aprendizado mútuo, né? É uma via de mão dupla. Finalmente, a questão que você me perguntou do financiamento. Bom, o Polos, atualmente, ele tem financiamentos diversos. Normalmente, a gente faz uma captação pública de recursos por meio de editais públicos. Então, hoje, essa captação, desde o ano passado para hoje, a gente tem financiamentos do governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, que é uma grande parceira nossa. Nós temos também do Ministério da Educação, já tivemos verbas do Ministério da Justiça, que acabaram agora. A gente capta editais recentemente via Universidade Proeste, que é um projeto voltado para a extensão, oriundo do próprio Ministério, do próprio governo federal. E temos também uma parte do nosso financiamento que vem da própria Universidade Federal de Minas Gerais, né, que sustenta uma parte, o núcleo básico do Polos é sustentado pela própria universidade, por via do orçamento geral da universidade. Então, na verdade, essa questão da captação de recursos é algo extremamente desafiador para a pesquisa e para a extensão. Esses projetos, eles tendem a se tornar perenes, né? A gente vai criando uma série de ações que se perpetuam no tempo, mas os financiamentos são sempre datados, né? Normalmente eles são por um ano. Então, todo ano é o desafio da gente captar novamente editais, da gente conseguir manter as atividades que já são demandadas pela população e, ao mesmo tempo, a gente tem esse estresse mesmo, né, de ter que captar esses recursos. É uma coisa que tem que ser pensada, eu acho, no Brasil, sabe? Como o financiamento que se dá à pesquisa e extensão e como esse financiamento é dado. Acho que eu respondi as suas questões. Uma última pergunta sobre pesquisa e pós-graduação. O programa de pós da Faculdade de Direito da UFMG elegeu o tema da pobreza como eixo das suas reflexões para esse triênio, né? E eu queria perguntar como que aconteceu essa decisão, essa escolha do tema. E ainda queria saber como a área do direito ela está conseguindo ultrapassar a realização de pesquisas individuais e construindo verdadeiros grupos de pesquisa, ou seja, se a gente está realmente passando dessa tradição, né, da pesquisa individual de gabinete e de repente passando para o que seria um novo momento de pesquisa coletiva. E ainda sobre isso, como que a senhora vê a relação entre a pesquisa e a realidade no nosso contexto brasileiro? Bom, Milena, há 2 anos atrás,
né? Eu tive a honra, vamos dizer assim, de ser eleita, junto com o professor Jordano Bruno Soares Roberto, para a coordenação do programa de pós-graduação lá da Faculdade de Direito da UFMG. O professor Jordano foi nosso coordenador até agora, até recente, e eu era a subcoordenadora junto com ele, né? E nesse período que a gente ficou lá, nós promovemos uma reforma na pós-graduação. E nessa reforma da pós-graduação, uma das coisas que se discutiu, em primeiro lugar, foi como é que as linhas de pesquisa, né, que são uma estruturação básica que já vem da CAPES, né, ela já é indicada pelo próprio governo, elas às vezes são artificiais demais, né? A gente põe alguns nomes ali nas linhas e constrói um programa. A gente pode construir um programa num gabinete, né? Botando nome, sabendo o que as pessoas querem ouvir, inclusive, né? O que está sendo mais falado, o que daria vantagens, né, em termos de aprovação e sustentação de um curso. Ou então a gente pode seguir um outro caminho que é mais difícil, que é um caminho que dá mais trabalho, que é você tentar descobrir realmente o que as pessoas estão pesquisando e fazer um trabalho indutivo, né? Como é que as linhas de pesquisa refletiriam, de fato, as pesquisas que estão sendo feitas por aquela faculdade, por aquela pós-graduação. Então, nessa reforma, a gente decidiu fazer este caminho mais longo e mais árduo, né? E criamos uma série de seminários em que os professores apresentaram as suas pesquisas uns para os outros. Eu acho que essa questão que você me coloca, a questão da coletivização da pesquisa, ela começa inicialmente por uma oitiva. Eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que aprender a ouvir o outro. Então, às vezes a gente é colega, a gente trabalha junto há muitos anos, e um não sabe o que o outro pesquisa. Um não entende, não lê o outro, por exemplo. Então, nós começamos com esse trabalho. Um tinha que ouvir o outro, né? E na medida em que as pessoas foram apresentando, cada uma a sua pesquisa, essas ligações, essas conexões entre pesquisas foram surgindo. A gente descobriu, na verdade, conexões inusitadas. Pessoas que não imaginavam que trabalhavam a mesma coisa, descobriram que de fato trabalhavam, que poderiam trabalhar juntos, né? E a partir dessa indução, então, de um debate entre nós mesmos, entre os professores do corpo permanente, nós geramos linhas de pesquisa que não são mais disciplinares. Ou seja, nossa pós-graduação, ela não imita a graduação. Nós não temos mais aquelas linhas direito civil, direito penal, direito constitucional, etc. Nós acabamos com a disciplinariedade, de maneira que as pesquisas, elas são interdisciplinares. Então, acho que esse é uma primeira questão. Ou, digamos, a segunda. A primeira é ouvir um ao outro. A segunda é quebrar com a disciplinariedade. Então, hoje, nas nossas linhas, nós temos pessoas de todas as áreas, dialogando entre si, né? E eu acho que isso tem a ver com algo que a gente falou mais cedo. A ideia da gente criar espaços em que haja uma pluriversalidade, ou seja, que a gente escute outras formas de conhecer, a gente aprenda com outras formas de conhecer. De modo que eu não sou apenas um constitucionalista, que só sei de direito constitucional, mas eu sou capaz de discutir a minha visão constitucionalista com um penalista, com um civilista, e encontrar ligações entre essas diversas áreas do direito. Então, a segunda questão seria a quebra da interdisciplinariedade. E a terceira opção que nós fizemos nessa reforma, que foi importante, foi exatamente a ideia de que a pesquisa na pós-graduação, ela tem que estar comprometida com um projeto de Estado-nação. A gente tem que pensar o que é o Brasil numa sociedade globalizada, e a pós-graduação tem que ser capaz de de fornecer subsídios para que isso seja pensado nacionalmente e até internacionalmente. Ou seja, a pós-graduação ela não pode estar encastelada num conhecimento que só alimenta a si próprio, só alimenta os pesquisadores. A gente acha que
A pós-graduação ela tem que produzir um diálogo com a sociedade, né? E tem que procurar dar respostas àquilo que está sendo demandado pela sociedade. E dali é que surge, então, nesse terceiro momento, a ideia de se criar um eixo transversal de pesquisa. Ou seja, todas as linhas de pesquisa, lá nós temos 3 linhas de pesquisa, elas obrigatoriamente, até por demanda da CAPES, têm que dialogar entre si. E a questão, o desafio era como elas vão dialogar e a partir de quê? Bom, vamos dialogar a partir de problemas concretos, de problemas que atingem o Brasil, que atingem a América Latina e, na verdade, que atingem o mundo inteiro. E dali é a ideia da gente pegar o primeiro objetivo do milênio, que é a erradicação da pobreza, que também é um dos objetivos da República, da Constituição Federal, né? E dali é que nasce a ideia, então, da gente trabalhar com a ideia de combate à pobreza como um tema, não é um tema obrigatório, é um tema que os pesquisadores estão sendo estimulados a pesquisar nas várias linhas e sob vários olhares, né? Então, nós temos desde uma linha de pesquisa que trabalha mais a relação entre economia e direito, até as linhas de pesquisa que trabalham a ideia de direitos humanos e processualidade desse direito, e também a ideia da relação entre história, né, a história, a identidade, o reconhecimento de sujeitos no Brasil, e a quarta, desculpa, eu falei 3 linhas, mas não são 4 linhas, a quarta linha que está comprometida com essa ideia de pensar o próprio Estado. Então, todas essas 4 linhas poderiam pensar sob sua perspectiva sobre a erradicação da pobreza. E agora, em final de novembro, nós faremos um primeiro congresso de combate à pobreza, que é exatamente um congresso que vai discutir e vai apresentar essas várias pesquisas que foram realizadas ao longo desse ano e meio, mais ou menos, né? Então, elas vão ser apresentadas nesse congresso. Bom, professora, obrigada pela entrevista. Acho que contribuiu bastante para quem está assistindo e para mim, inclusive. E obrigada também a todos que estão assistindo essa entrevista. Bom, muito obrigada também.